sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe Matos. Desde já eu peço o seu like, a sua inscrição e também o seu comentário abaixo, logo após o término do vídeo. Bom, hoje vamos comentar um pouco sobre inteligência artificial, né? Vamos estudar um pouco sobre o conceito, vamos ver alguns conceitos práticos, né? E que determinam aí o grande avanço da IA. E também vamos ver vários exemplos de onde ela é aplicada, quais os principais benefícios delas e também é, e possíveis limitações, né, que ela possa ter. Então, o que é inteligência artificial, né? Inteligência artificial, ela pode parecer uma palavra da moda recente, né? Então, há um ano atrás o conceito estourou de vez assim no mercado, mas ela existe há décadas, né? E na década de 1950, né, o lendário matemático aí, o Alan Turing fez uma pergunta interessante, né? Que é, as máquinas podem pensar, né? Então, desde aquela época já tinha esse conceito de máquina, esse conceito de automação, né, de inovação por trás da tecnologia. E isso provocou, né, ali uma provocação, uma revolução, e logo depois a IA surgiu como um instigante campo científico, né? Mas de onde veio essa IA, né? Ela cresce ali como um campo especializado, né, dentro da ciência da computação, principalmente, né, que está por trás ali de muita coisa, desde os hardwares, linguagens de programação, né, até sistemas operacionais e algoritmos, né? Então, ela foi realmente se construindo ao longo desse tempo, né? E isso, né, a ciência da computação como um campo vasto, né, com muitas áreas interconectadas, né, a IA também tornou-se um dos seus ramos mais fascinantes, né? E a gente está no auge dela, né? Diria assim, o auge do estudo do conceito. Embora todas essas áreas da ciência da computação se influenciem mutuamente, nosso foco é a inteligência artificial, né? E como ela evoluiu ao longo do tempo, né? Então, na década de 50, né, o John McCarthy, o pioneiro da IA, ele descreveu ela como ciência e engenharia de fabricação de máquinas inteligentes, né? Então, tinha também essa ideia de replicação já. E aí, né, com o tempo, essa definição ela foi ampliada, né, para descrever a IA como criação de máquinas que aprendem, raciocinam, tomam decisões e imitam a inteligência humana para resolver problemas, né? Então, já tinha essa ideia de conceito de resolução de problemas, de algo, de um braço direito, né, no lado do profissional da área. E no mundo atual orientado por dados, né, a Comissão Europeia define a IA como sistemas que percebem seu ambiente, coletam e interpretam dados, raciocinam sobre o conhecimento inferido e tomam decisões também, realizando ações para atingir uma meta, né? E aí, deixei aqui exemplos bem principais, né, como chatbots, veículos autônomos, automação industrial, né? A gente vê isso aqui são os principais destaques, né, quando a gente fala de AI de forma geral no mercado. E com isso, a IA deixa de ser um conceito teórico, né, para se tornar uma força poderosa que molda ali os setores de vida cotidiana, né? E mesmo com todos os seus avanços, ela também apresenta limites ainda, né? O conceito de inteligência artificial geral, ou AGI, né, ela representa um nível de IA que poderia igualar ou superar a inteligência humana em um programa de tarefas, né? Então, esse é o da ideia, né, seria o modelo ideal. Com isso, né, assistente de voz, reconhecimento facial, carros autônomos e até modelos de IA generativa, como o GPT, né, que um dos grandes líderes atualmente, eles demonstram capacidades notáveis, né, mas continuam ali especializados em vez de uma inteligência artificial verdadeira, né? Então, eles são focados ali com base no, em como eles são treinados, né, mas eles também possuem as suas limitações. Mas o que que a IA ela pode fazer, né? Se familiarizar com IA é entender os tipos de problemas que ela pode resolver, né? Os desafios que ela ainda enfrenta. Então, a gente, enquanto profissional que utiliza desses artifícios de inteligência artificial, a gente tem que saber até onde ela vai, o que que é possível a gente ter como braço direito, né, ela, e também entender que ela pode nos limitar ou se limitar em algumas questões. Mas aí é capaz de fazer previsões, né, reconhecer padrão em dados, otimizar processos complexos, automatizar tarefas repetitivas, né? Pô, eu já trabalhei aqui com CRM que existiam milhares de automações de tarefas repetitivas que eu não precisava fazer. Era só montar o algoritmo ali e falar, olha, toda vez que uma determinada ação acontecer, você faz isso. E
ficava por conta dele, né? Boa parte do tempo, 90% do tempo. E de fato funcionava, porque os e-mails eram disparados, os pipelines eram arrastados por conta própria com base nas ações que aconteciam. Então essas são algumas das aplicações mais impactantes da IA, né? Porém, outra área muito conhecida dentro da IA, né, é o aprendizado de máquina, né, aqui, ó, aprendizado de máquina, ou machine learning, né, o ML, que permite a gente, né, que os sistemas aprendam com dados históricos, né, então o grande lance do machine learning é o aprendizado de máquina, né, dados históricos, e tomar decisões com base nisso, né. Mas previsões e inferências são duas tarefas fundamentais do aprendizado de máquina. As previsões elas ajudam a gente a prever eventos futuros, né? Então, o próprio nome já diz, como, por exemplo, previsão de tempo, né, de alta precisão. Inferências tem como foco, então, determinar um resultado, né? Então, aqui a gente quer inferir sobre algo que está acontecendo, com base nos dados existentes, né? Então, tudo é com base em dados, treinado com dados. Como recomendar uma música que você possa gostar com base nas suas preferências, né? Então, é muito que os aplicativos hoje, né, como Deezer, Spotify, aplicativos de streaming também, né, Netflix, enfim, eles determinam ali, né, eles recomendam, referem sobre alguns determinados conteúdos com base no que você consumiu. E aí ela se destaca em reconhecimento de padrões, né? Então, tá aqui outra palavra-chave que nós podemos linkar, né, para IA, reconhecimento de padrões. O que envolve analisar dados, né, identificar tendências e tomar decisões informadas, né? Então é isso, né? As técnicas, né, de agrupamento também, que coisa bem interessante, elas ajudam as empresas a segmentar os clientes, né, em grupos com comportamentos semelhantes, né? E aqui para nossa área do marketing, né, isso é muito interessante, a gente criar ali campanhas direcionadas àquele determinado público, né, para que nós não gastemos também nossos recursos e tempo em vão, né, sem entender o determinado comportamento daquela base. E tá em segurança, né? Opa, em segurança e finanças, né? A detecção de anomalias também, identifica transações ou atividades que podem indicar fraude, né? Também é algo que a IA pode estar auxiliando os profissionais, né? E aí a generativa, um campo em rápido crescimento, né? E a generativa, tá? Lembre-se desse conceito. Usa padrões em dados existentes, né? Para criar novos conteúdos, né? Ó, criar novo conteúdo, como texto, imagens ou música. Eu mesmo, ao criar essa apresentação, usei um IA generativo, né? Eu criei, olha, com base no texto que eu resumi, eu pedi para ele pré-criar uma apresentação, né, com um movimento, e você vê que, à medida que eu passo, a apresentação, ela criou alguns movimentos aqui para mim, né, como ondulações, e ele, de fato, me ajudou, né, nessa construçãozinha. Mas a IA também é uma ferramenta poderosa, né, para resolver problemas de otimização. Ela ajuda os serviços de entrega a determinar as rotas mais rápidos, né, auxilia as redes de energia a operar com eficiência e permite que empresas de viagem definam estratégias, né, dinâmicas e de preços para maximizar a receita, né? Então, por exemplo, você abriu ali o Google Maps, por exemplo, e viu, o Waze também, viu ali uma barreira, né, em uma determinada estrada, e ele te recomenda a seguir outro caminho, ou geralmente ele viu que um determinado campo ali está muito congestionado de tráfego, né, e ele muda a sua rota para que o seu passeio, né, a sua viagem ela seja mais tranquila, seja melhor, seja mais rápida. Então ele vai te traçar ali o melhor objetivo. E varejistas, né, e marcas, elas usam a IA para planejar campanhas de desconto, né, que impulsionam vendas, analisando o comportamento do cliente, né, como eu já havia citado anteriormente. E outras aplicações importantes da IA, né, e uma delas que eu gosto bastante é a automação, né, em que as máquinas seguem regras pré-definidas, né, para executar tarefas. Aí tem aqui o lado do desenho de uma máquina, né, de fabricação de veículo, que segue a esteira, né. Então eles estão executando ali uma tarefa o tempo todo, né? Mas embora a automação em si não seja IA, já que não envolve o aprendizado, né, o raciocínio, é algo mais mecânico, algo manual mesmo, a IA aprimora a automação ao melhorar a eficiência, né? Então, ela pode analisar, classificar rapidamente grandes lotes de documentos, né, na área da documentação, né, da área da arquivação, né, dos arquivistas, ou imagens, selecionar currículos para vagas, né, gerenciar logística de armazéns com sistemas robóticos.
A parte de entrevistas também é bem interessante, pessoal. Uma vez eu fiz uma entrevista, né? E tava eu e o recrutador e o IA, né? Entrou também na reunião para acompanhar a reunião. E ao término dessa entrevista, eu recebi no meu e-mail, né, que já estava cadastrado na reunião de entrevista, eu recebi um e-mail com um relatório com a reunião gravada, e aí a resumiu toda a conversa, destacando os meus pontos fortes, destacando os pontos importantes que a minha descrição era importante para a vaga, enfim, ele fez todo um relatório ali para o recrutador me analisar, né, posteriormente. Então, apesar dos exemplos citados, a gente vê algumas limitações aqui da IA, por exemplo. A IA convencional, como chatbots, né, eles podem responder a perguntas, mas têm dificuldades com nuances sociais, né, como inteligência emocional e empatia, né, isso que é importante, ó. Por quê? Porque a IA, pelo menos boa parte do tempo, ela é uma razão, né, ela vai atuar com base em modelo, né, de ciência, e não como um humano de si. Então, os sistemas de recomendação com tecnologia de IA podem ter dificuldades em lidar com situações desconhecidas, né, como sugerir um produto novo sem nenhum dado do cliente, né? Então, sem o, sem um consumo, sem um rastreio pré-determinado, ele vai ter dificuldade. E outra coisa é o viés, né? Pois os sistemas de IA podem produzir previsões injustas, né? Se forem treinados com dados tendenciosos. Isso também acontece nos melhores modelos, né? Se os dados não forem de qualidade, provavelmente ele vai pecar em um aspecto com você. Isso favorece determinados grupos em detrimento de outros, né? Com base em fatores como gênero, idade ou etnia. É uma possibilidade disso acontecer. E áreas da disciplina relacionadas à IA, né? Então vamos detalhar um pouco o que faz a IA funcionar. E desde já, assim, não há uma maneira única, né, de categorizar a inteligência artificial. Mas pode começar com algumas das áreas mais utilizadas, né? Como citado anteriormente, o Machine Learning, né, o ML, que consiste em ensinar os computadores a aprender com os dados, né, e reconhecer padrões e fazer previsões sem serem explicitamente programados, né. E a aprendizagem profunda, né, ou Deep Learning, né, como dizem, que é um ramo poderoso do ML, do Machine Learning, e usa redes neurais para lidar com alguns dos maiores desafios da inteligência artificial, né, desde reconhecimento de imagens até IA para jogos, né? Então, são duas áreas importantes, né, que permeiam a inteligência artificial. Bom, e a IA também, né, ela também precisa processar e aplicar lógica, né? E aí que entra a representação e raciocínio do conhecimento. E essa área, ela ajuda os sistemas de IA a entender as informações e tomar decisões inteligentes. A robótica, né, leva ela para o mundo real, né, permitindo que máquinas interajam com o ambiente, enquanto a visão computacional dá à IA a capacidade de ver e interpretar imagens e objetos, né. Então, hoje, né, tem muitas casas que elas já estão praticamente robotizadas, né, com também outro conceito que a gente já comentou aqui anteriormente, que é o IoT, né, Internet das Coisas, né, isso também é muito comum e está muito alinhado à inteligência artificial. E o processamento de linguagem natural, ou PLN, né, ele vai além, capacitando a IA para entender e gerar linguagem humana, né, seja em texto ou fala, né. Então, hoje é muito fácil você conversar com a IA, né, ela está sendo capacitada realmente para isso, e ela gera textos e falas e imagens, né, de forma fácil. E os sistemas de IA, né, mais avançados não funcionam isoladamente, né. Então, muitos combinam diferentes áreas para criar aplicativos mais inteligentes, mais capazes, né. Por exemplo, um sistema de recomendação de comércio, né, eletrônico, não se limita a adivinhar o que você pode gostar de. Ele aprende com seus hábitos, né, de compra, usando o aprendizado de máquina. E um armazém inteligente, por exemplo, né, robôs com tecnologia de IA se orientam pelo espaço usado ali, visão computacional, se comunicam entre si, né, e raciocinam para otimizar o armazenamento e as entregas. E na área da saúde, né, o aprendizado profundo e a visão computacional, eles analisam raio-x, auxiliam no diagnóstico de doenças, né? Então, tudo isso é possível. E os assistentes de voz, né? Eles usam PNL
e a aprendizagem profunda para entender a fala e interagir com os usuários naturalmente. E a IA não existe isoladamente, né? Ela está profundamente conectada a outros campos, né, como ciência de dados, principalmente, né, análise de dados, que é a nossa área, e se concentra em extrair insight desses dados, né? Então é muito fácil hoje você, por exemplo, pedir para ele gerar um relatório gerencial para você, né? Provavelmente vai ser algo genérico, mas se você quiser algo mais aprofundado, você vai ter que ir guiando ele ali pela linguagem, provavelmente, né, para gerar resultados. Mas já é algo que ele não está tendo trabalho para fazer. Então, se você dá uma base de dados para ele, pelo menos um relatório, pelo menos um insight interessante, ele vai conseguir te trazer sem muitas dificuldades. Então, tanto a IA como a ciência de dados, né, dependem da matemática, da estatística, né, conceitos ali, né, usando conceitos matemáticos, né, probabilidade, álgebra linear, para orientar esses modelos, né. Campos como a psicologia, física, ética, né, e o direito, principalmente, eles desempenham um papel no desenvolvimento da IA, para garantir que ela seja usada de forma responsável, né. Eu lembro que uma vez eu vi uma pesquisa, né, onde o ChatGPT ele facilmente passou no exame da OAB. Então ele tirou ali uma média de 90% no exame, né, sendo bem preciso nas respostas, e isso é algo que a gente vê que não só a tecnologia, não só o marketing, mas psicologia, o estudo da física, né, ética, principalmente, né, a ética nessa nova geração é muito importante, e também o direito, né, que é as relações de poder. A IA vai ter está tendo já, mas a tendência é que ela esteja um espaço ainda maior, né, para garantir também uma produtividade maior no nosso campo jurídico, e isso também já é uma realidade que as pessoas já estão debatendo. Bom, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí também, deixa o seu curtir e até o próximo vídeo.